Atualmente, existe um burburinho nas redes sociais e na boca de alguns militantes queer dizendo que a sexualidade é fluida. Alguns chegam a quase sugerir que coisas como orientação afetivo-sexual não existe e que basta você querer para fluir sexualmente. Para eles, coisas como construção social é mais importante do que imperativos biológicos. Mas será que isso faz sentido? Neste podcast, quero conversar com vocês sobre como essa ideia, longe de ser libertadora, pode ser bastante perigosa e opressiva. Se você gostou da proposta, curte e ativa o sininho. E se você se considera uma pessoa bonita, se inscreve no canal. Caso este não seja seu caso, tudo bem, mas eu só quero ter inscritos bonitos, ok? Isso posto, vem comigo. Vamos começar essa discussão pensando no que seria fluidez sexual e nas suas várias camadas, a começar pela forma externa de nosso objeto de desejo. Desde criança, nós somos submetidos a um conjunto muito forte de idealizações sobre relações humanas e a padrões de beleza que acreditamos ser o normal ou nosso horizonte. É evidente que, conforme atingimos a maturidade sexual, esse mundo no qual crescemos influencia enormemente nossos gostos. Esse é o caso da pessoa que só acha bonita as pessoas brancas, malhadas e de cabelo claro. Certamente existe algo de socialmente construído aí. Contudo, qualquer um que se predispõe a olhar para as suas potencialidades sexuais e afetivas com certa condescendência, perceberá que nós podemos ter desejos e práticas que vão muito além daquilo que nos é construído ou daquilo que achamos ser o normal ou o bonito. Nesse sentido, as pessoas podem sim apresentar certa fluidez nesse quesito. Ainda que nunca vamos nos atrair por tudo, um indivíduo que diz se atrair apenas por pessoas padrão, quando se predispõe a isso, pode sim ter relações com variados tipos de corpos que vão muito além da norma de beleza ditada pela sociedade. Então, assim, com relação ao aspecto externo de nosso objeto de desejo, e que envolve coisas como peso, altura, cor de pele, tamanho de pênis, tipo de cabelo, etnia, expressões de gênero, etc., podemos sim apresentar certa fluidez do desejo. Contudo, e com relação ao objeto de nosso desejo? Homens, mulheres ou transgêneros? Bem, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Ao longo da minha vida, eu já vi pessoas homossexuais que tiveram experiências com o sexo oposto. Eu já vi pessoas heterossexuais que tiveram experiências com sexo semelhante. Em ambos os casos, alguns tiveram uma relação sexual efetiva e gostaram, embora não repetiriam a experiência. Outros gostaram, mas nem tanto assim. Já outros acharam indiferente. Contudo, para um outro grupo, a experiência com sexo semelhante ou oposto revelou-se profundamente desagradável. Eles se sentiram aviltados e tiveram um forte sentimento de repulsão. Se isso tem origem biológica ou é socialmente construído, é irrelevante para nós. Mas fato é que este tipo de coisa existe e talvez não seja apenas uma construção social como algumas pessoas sugerem. Então, assim, quando a gente fala em fluidez da sexualidade humana, acredito que é preciso caminharmos com cuidado nesta seara. Se você se atrai por homens ou mulheres, certamente você pode se atrair por diferentes tipos de homens e de mulheres. Você também pode se permitir ter experiências homo ou heterossexuais e ver até que ponto seu corpo reage, se aquilo é uma possibilidade para você e tudo bem. Contudo, sair afirmando que nossa sexualidade pode fluir a qualquer momento, bastando você querer e se desconstruir, é algo que, pelo menos do meu ponto de vista, pode trazer um enorme perigo. E principalmente para os homossexuais. Mas se você quiser saber quais perigos são esses, não se esquece de dar o like, ativar o sininho e se inscrever. O
problema dessa ideia está relacionada ao fato de que existem dois mundos sociologicamente falando e que influenciou até nas últimas eleições de 2022 no Brasil. Trata-se da divergência quase ontológica entre grandes centros urbanos e as cidades do interior. Para as pessoas que habitam uma metrópole, sexo está sempre disponível. Basta abrir o aplicativo ou ir em algum lugar específico, mandar uma zinha e pronto. Você pode nunca mais ver aquela pessoa. Igualmente, na cultura noturna de baladas e boates, sob o efeito de entorpecimentos diversos, nosso corpo às vezes se torna mais fluido a múltiplas formas de estímulo, o que dá a impressão de que todos nós podemos fluir sexualmente. Contudo, existe um outro mundo aí. Trata-se do mundo da tradição, de um certo conservadorismo e do casamento, filhos e famílias como centro da vida social. Nesse mundo, sexo é uma coisa muito séria. As pessoas são empurradas para o casamento muito cedo na vida. E aqui não precisa nem ser apenas no interior, mas mesmo nas grandes cidades, existem favelas que são quase comunidades fechadas. Sabem o que isso significa? Isso significa que quando se afirma que a sexualidade é fluida, assim, dessa forma meio generalizada, muitos pais de jovens gays e lésbicas podem obrigá-los a passarem por um processo de cura gay ou forçá-los a casamentos contra sua vontade. Afinal, se a sexualidade é fluida, basta esses jovens se esforçarem um pouco para se adaptarem ao mundo do casamento heterossexual, como a ideia de Deus manda. Eu já soube de relatos de cura gay, onde a mãe trancou o próprio filho no quarto do retiro espiritual e começou a masturbá-lo. Isso porque, segundo ela, o corpo dele precisava se adaptar ao toque de uma mulher. Igualmente, todos já vimos casos de violação corretiva de lésbicas, sob o argumento de que, abre aspas, se elas conhecerem um pau de verdade, elas vão deixar de ser homossexuais, fecha aspas. Vocês conseguem perceber como essa ideia pode ser perigosa? Contudo, a coisa vai além. Muitos homossexuais são extremamente desrespeitosos na abordagem de pessoas heterossexuais. Isso porque, quando a gente parte do pressuposto que a sexualidade é fluida, muitos deles acham que só um empurrãozinho no homem hétero para que ele ceda e transe com outro homem. Só que, quando o homem heterossexual diz para esse gay abusivo para ele procurar uma mulher, aí ele se ofende. Conseguem perceber o mar de problemas que esse negócio de fluidez sexual consegue gerar? Então, assim, a nossa sexualidade tem sim algum grau de fluidez, tanto com relação às formas externas, quanto com relação à possibilidade de experiências com diferentes objetos eróticos. Contudo, sair afirmando que a sexualidade é fluida, assim, dessa forma tão peremptória, ou seja, conclusiva, me parece algo que abre espaço para toda sorte de abusos de todos os lados, tanto de heterossexuais para com homossexuais, quanto de homossexuais para com heterossexuais. Qualquer fluidez sexual que podemos vir a ter surge de dentro para fora. Ela vem da vontade de estar aberto e experimentar coisas novas, mas nunca de uma imposição. E outra, aqui é importante pontuar que experiências sexuais diversas em momentos variados da vida não significa mudar a orientação afetivo-sexual como um todo. Mesmo que a pessoa se permita ter certas experiências, isso não significa que ela necessariamente vai gostar ou, mesmo que goste, não significa que ela esteja disposta a experimentar de novo. Durante décadas, gays e lésbicas lutaram violentamente para mostrar que a orientação sexual existe e não pode ser mudada. Até porque, se assim fosse, não haveria um homossexual no mundo. Todos eles fluiriam para a heterossexualidade para não serem discriminados ou sofrerem violência. A orientação afetivo-sexual tem um forte componente de inatismo. Imaginar o contrário seria o mesmo que concluir que algumas pessoas resolvem se voltar contra a sociedade
unicamente por causa de um capricho pessoal de um gozo. E aí, depois de anos de luta e esclarecimento da sociedade sobre nossa condição, parece estar surgindo um forte discurso de que a sexualidade é fluida, ou seja, não existe orientação afetiva sexual. Assim, basta querer, estalar os dedos e plim! O gay pode transar com mulher, o homem hétero pode transar com homem, e tudo bem, o mundo se acaba numa imensa suruba. Sobre isso, é importante notar outro elemento. Há pessoas que têm uma curiosidade sexual bastante ampla e têm certa fluidez natural. Contudo, uma outra parte dessa fluidez advém de um estado alterado de consciência provocado pelo uso de substâncias químicas como álcool ou drogas. Porém, não é todo mundo que usa essas substâncias. Muitas pessoas que vivem em centros urbanos acham que a realidade que elas vivem é a vida da maioria das pessoas. Mas eu tenho fortes suspeitas de que não é assim que o mundo funciona. Também vale lembrar que esse discurso parece vir de uma narrativa queer, que força as pessoas a se relacionarem com transexuais. Nesse sentido, se você der um empurrãozinho, todo mundo pode transar com travesti e homem trans e vamos todos celebrar a inclusão. Afinal, tudo é fluido. Vejam bem, meus caros, eu tenho enorme respeito pela condição trans. Milito pela inclusão dessas pessoas com todo o ardor da minha alma. Porém, eu acho que algumas posturas parecem ser francamente exageradas. Em vez de resolver um problema, certas ideias podem estar não só afastando as pessoas de suas pautas, como até mesmo criando problemas muito piores. Muitos homossexuais que já estão numa fase estável da vida esquecem como, quando a gente é mais jovem, a gente está sujeito a todo tipo de manipulação e abuso. Então assim, meus caros, homossexuais ou mesmo heterossexuais, sempre que vocês ouvirem a frase "a sexualidade é fluida", eu vou dar uma sugestão para vocês. Troquem esta afirmação pela seguinte frase: a sexualidade pode ter algum grau de fluidez para algumas pessoas, mas não para todas. A sexualidade humana é complexa, plural e cheia de tons de cinza. Contudo, vale lembrar que na escala de cores, o preto e o branco também existem, assim como os 100% hétero ou os 100% homo, pessoas para as quais uma experiência com o sexo semelhante ou oposto pode ser profundamente desagradável. Principalmente se você for gay ou lésbica, ecoar a ideia de que a sexualidade é fluida é um pensamento que facilmente se volta contra você. Mesmo que você não consiga perceber as consequências disso, acredita em mim. Você pode achar lindo reforçar a ideia da fluidez da sexualidade, porque isso vai incluir as pessoas trans e vai permitir homo e heterossexuais serem mais livres e blá blá blá. Mas entenda, um dia essa frase vai voltar e bater na sua bunda. Se sexualidade é fluida, você certamente ouvirá alguém dizendo: já que é assim, flua para a heterossexualidade e aprenda a ser homem ou mulher de verdade. E aí, não adianta se ofender por aquilo que você mesmo plantou. Mas essas foram algumas das minhas reflexões. Contudo, o que vocês pensam sobre essa discussão? Concordam, discordam? Deixem seus comentários. Este foi um programa do canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa, aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!